Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos ver a produção das enzimas ao longo do nosso tubo digestivo. E essas enzimas vão fazer toda a diferença na digestão dos alimentos. Então a gente tem o que acontece na boca, no estômago, que a gente tem enzimas que são produzidas lá também, assim como o ácido clorídrico, e aí no sistema, no resto do sistema digestório, é o intestino delgado e grosso, a gente tem a absorção dos nutrientes de uma maneira geral e a gente tem a produção de muitas outras enzimas aí, até que a gente chega lá no finalzinho, né, que é o intestino grosso, onde a única coisa que é absorvida é a água a nível de intestino grosso. Vamos começar a nossa aula falando da parede estomacal. Olha só, a parede estomacal é cheia de pequenos poros em sua superfície interna, né? Por isso, olha só, a gente vê que nesses poros, que são microscópicos, existem canais aqui internamente. Agora, passando para essa imagem maior, a gente nota que a parede desses canais é formada por aquelas células que a gente já tinha visto, né? Células produtoras de muco, as células principais e as células parietais, ou também chamadas de oxínticas. Mas uma coisa que é importante a gente comentar aqui, nem todo canal desse tem todas essas células, depende da localização, claro, né? Essas células produtoras de muco, por exemplo, só existem próximos da cárdia, tá certo? As células principais e parietais é mais comum aparecer no corpo e fundo do estômago. Então, agora passando para a nossa outra imagem, nós temos então aqui, ó, as células oxínticas. Quando a gente fala em células oxínticas, a gente está falando também de células parietais, que é a mesma coisa. Por isso, célula oxíntica ou parietal são células produtoras de ácido clorídrico e também produtoras de fator intrínseco, que a gente vai ver no finalzinho dessa aula. As células principais são produtoras de pepsinogênio, que o pepsinogênio aqui em cima, olha só, ele em presença de HCl, desde que o pH esteja abaixo de 3, ele dá origem à forma ativa da enzima que se chama pepsina. Essa pepsina, ela também vai atuar sobre o pepsinogênio, transformando ainda mais pepsinogênio em pepsina. Então não é apenas o ácido clorídrico. O ácido clorídrico dá um empurrãozinho inicial aqui na ação do pepsinogênio, transformando em pepsina, e aí o produto aqui, a pepsina, além de atuar sobre as proteínas, ela é capaz de transformar ainda mais pepsinogênio em pepsina, aumentando ainda mais a atividade ou a efetividade dessa enzima. Tá certo? Então a gente pode ver por essas figuras que essas enzimas são, e o ácido clorídrico, né, são lançados dentro dos canais. Esses canais então vão fazer com que essas enzimas, né, e o ácido clorídrico emerja aqui na superfície do estômago, nesses poros que a gente já viu. As células oxínticas, então, para reforçar, né, elas vão secretar, então, ácido clorídrico e também o fator intrínseco, tá? Enquanto que essas células principais, elas são chamadas de zimogênicas. O que quer dizer isso? Zimogênica é que produz enzima. E a enzima que ela produz é o pepsinogênio. Uma vez formada a pepsina, então, vai atuar sobre a digestão de proteínas. Não é uma digestão completa, tá? Mas vai começar a digestão de proteínas aí no estômago. E uma coisa, né, uma curiosidade, essa pepsina é usada na indústria para amaciar carne. Tá? Ela já vai começando a digestão da carne, por isso a carne que é tratada com pepsina, ela é mais macia do que as outras. Bem, a célula oxíntica, essa célula então produtora de ácido clorídrico e produtora de fator intrínseco, ela tem uma característica toda especial. Olha, a grande quantidade de mitocôndrias aqui presente no citoplasma dela e a presença de 2 canalículos, tá? E ela também tem um poro de secreção que é aqui que vai sair o ácido. Então, afinal de contas, ela é a produtora de ácido clorídrico.
tá? Então, continuando aqui, ó. Na cárdia se encontram glândulas mucosecretoras, no corpo e no fundo as células oxínticas, que são produtores de HCl e fator intrínseco, e também as principais, que ficam no corpo e fundo do estômago. A acidez gástrica é gerada pela bomba de prótons, e a bomba de prótons é a H+K+ ATPase. Assim como a gente tinha a Na+K+, né? ATPase, que era aquela bomba de sódio e potássio, aqui no estômago tem essa bomba chamada bomba de prótons. Essa bomba de prótons, ela existe aqui, ó, nessa região da célula oxíntica, e ela é capaz, então, de produzir o ácido clorídrico aqui dentro desses canalículos, tá? Mas vamos por partes, né? Vamos chegar lá. A histamina sintetizadas pelas células ECL, né, é o agonista mais potente da secreção gástrica. Ou seja, quando você quer produzir HCl, ninguém melhor como histamina para estimular a liberação desse HCl, certo? Essas células ECL aqui, ó, elas, em presença de alimento no interior do estômago, elas começam a liberar histamina, e essa histamina vai se ligar aos receptores da histamina que existe aqui no estômago, que são chamados de receptor H2, que a gente vai ver logo em seguida melhor explicado. O fundo e corpo, né, possuem as células parietais, produtoras de HCl, e de fator intrínseco, como a gente já falou, né? Olha só como é que nós estamos repetindo isso, né? Células parietais produzem HCl e fator intrínseco. O fator intrínseco é uma glicoproteína importantíssima, fundamental para a absorção de vitamina B12. Sem ela, não tem vitamina B12 no organismo das pessoas, viu? E as células principais, produtoras de pepsinogênio, e ainda tem uma outra célula, tá? Essa chamada célula G, produtora de gastrina, que essas daqui ficam no antro, né, e no pilório, tá? Ou seja, lá na parte mais inferior do intestino, do estômago. O controle da secreção de ácido clorídrico, então, envolve a acetilcolina. Lembra? A acetilcolina é aquele neurotransmissor, né, mediador do sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático é o grande responsável pela atividade do nosso sistema digestório. Se vocês estão bem lembrados disso, né? Então, nada mais correto do que ter a acetilcolina como um importante fator aí na atividade do nosso intestino, principalmente, como nós estamos vendo agora, do estômago, né? E também, além da acetilcolina, existe a gastrina, que é um hormônio, e também a histamina, que a gente já está vendo. A histamina é o mais potente estimulador dessa célulazinha aí, ó, a célula oxíntica. Quando ela se liga aos receptores H2 que existem aqui na célula oxíntica para ativação da adenilciclase, tá certo? Então, o que a gente tem que falar sobre isso da célula oxíntica, né, passa por essa coisa aí, tá? Então, eu vou repetir para vocês algumas coisinhas que são importantes para que vocês tenham em mente isso, pessoal. Nunca se esqueçam desse funcionamento dessa célula parietal, tá? Ou célula oxíntica, tá? Quem que estimula ela? Histamina, acetilcolina, através do sistema nervoso parasimpático, e a gastrina. A secreção estomacal, gente, do ácido clorídrico, e todas essas secreções que ocorrem aí, tá? Ela facilita a digestão de proteínas. Aliás, ela facilita um monte de coisa, né? Porque não é só a digestão de proteína que fica facilitada por causa da pepsina. Também ocorre hidrólise ácida, por exemplo, de açúcares. Tá? Carboidratos, por exemplo, também ocorre essa digestão aí, essa hidrólise ácida, né? Ou seja, eles vão sendo amaciados, né? Para facilitar o término da digestão posteriormente, tá certo? E eles facilitam também, né, esses sucos gástricos aí, a absorção de ferro, a absorção de cálcio, a absorção de vitamina B12, como eu falei, né?
e além de que ele reduz o risco de infecções gastrointestinais, como infecções pela Helicobacter pylori, que é uma bactéria que se descobriu que ela é uma grande causadora de úlceras nas pessoas. Ela é capaz, esse ácido estomacal é capaz de matar, né, o Vibrio cholerae, que é aquele bacilo que causa a cólera, que é uma diarreia muito intensa, né? Que de vez em quando a gente tem uma pandemia, uma epidemia de cólera por aí. E a salmonela, né? Entre outros. A salmonela é outra também que causa diarreia nas pessoas, né? E é perigoso quando se trata de criança. Então, isso é a secreção normal. Agora, vamos pensar numa secreção ácida insuficiente. Essa secreção reduzida de ácido pode resultar em má absorção e aumento na suscetibilidade a infecções. Claro, como a gente falou aí em cima. Se ele faz a proteção, se não tem ele, infecções aumentam. Agora, o excesso. Tá? O excesso da produção de ácido pode causar refluxo, aquele famoso refluxo gastroesofágico que as pessoas reclamam, né? Azia e por aí. Pode causar úlcera, tanto estomacal, úlcera gástrica, quanto úlcera duodenal, tá? E até a destruição de células e glândulas estomacais. O próprio ácido produzido no estômago, quando ele é produzido de maneira exacerbada, ele mesmo pode destruir o estômago do indivíduo, tá? E aí, aquele indivíduo que tinha uma produção excessiva de ácido, com o passar do tempo vai diminuindo, e fala assim, nossa, que legal, né? Eu já não estou tendo mais tanto problema de acidez. Só que aí, sem o ácido, também não tem absorção de ferro, não é mesmo? Também não tem absorção de vitamina B12, e assim começam as complicações da pessoa, tá? É a redução, né, na proteção da mucosa por aquele muco, né, que é produzido ali próximo da cárdia, deixa as células suscetíveis à ação do ácido clorídrico e da pepsina. Nossa, aí complica, hein? Aí complica. Então, vamos passar para frente. Vamos agora ao mecanismo de ação da produção do ácido clorídrico aqui da célula oxíntica. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, qual é a função da célula oxíntica? É produção de HCl, tá? Mas, primeiramente, como é que acontece isso? Bom, em primeiro lugar, é secretado cloreto no canalículo. Aqui, ó, aqui dentro é colocado o cloreto, tá? Ao mesmo tempo em que se absorve sódio. Então, se joga cloreto aqui dentro e se puxa sódio, Na+, de volta para o interior da célula, para o citoplasma da célula. O que isso significa? Bom, significa que se você deixar o sódio livre aqui dentro desse canalículo, ele vai formar NaCl. Se está sendo jogado cloreto aí dentro, vai formar NaCl, e o NaCl não adianta muito para o que a gente está querendo, não é mesmo? Por isso, à medida em que o cloreto é jogado aqui dentro, é reabsorvido ou é absorvido o cloreto. Tá? E com tantos íons cloreto livre no canalículo, o que acontece com o potássio? Ele acaba se deslocando para lá, porque tem muita carga negativa, ele é um ânion, aliás, ele é um cátion, né? Carga positiva, e ele se desloca para lá e acaba formando cloreto de potássio, KCl. Em segundo lugar, ou melhor, após formar esse KCl ali dentro, é a hora que a bomba de prótons injeta H+ no canalículo, ao mesmo tempo em que retira potássio. É por isso que ela se chama, né, H+, K+, ATPase, porque ela gasta energia para fazer isso, ela é uma ATPase, e ao mesmo tempo ela joga de maneira ativa ali no interior desse canalículo o H+, e ao mesmo tempo retira o potássio, o íon potássio. E assim o HCl é formado lá dentro, porque o hidrogênio acaba substituindo o potássio que está lá naquele KCl, cloreto de potássio. E todo o processo se inicia com a ligação da histamina aos receptores H2. Preste muita atenção nisso.
A histamina é sintetizada por basófilos, por mastócitos, por plaquetas, por linfócitos, por neurônios e pelas células enterocromafínicas, tá? Aquelas ECL que vocês viram ali no outro slide. Tá? Essas células existem, essas enterocromafínicas, elas existem dentro do estômago, produzem histamina lá dentro do estômago. E lá existe o receptor chamado de H2, tá? Para onde ela vai se ligar. Esses receptores H2 ficam aqui, ó, na célula oxíntica, e assim se ligando nesse receptor H2, ela estimula a célula oxíntica a produzir cada vez mais HCl. Mas, como eu sei que vocês ainda não conhecem direito essa história de receptores, eu vou falar um pouquinho assim, pouquinha coisa a respeito. Olha só. A ação da histamina depende da ligação com 4 subtipos de receptores, pelo menos é o que se conhece até hoje. Então, existem receptores para histamina chamados receptores H1, H2, H3 e H4. Os receptores H1 são encontrados na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, né, no coração e no sistema nervoso simpático. Quando a histamina se liga aos receptores H1, ela produz uma doença alérgica, tá? Como, por exemplo, prurido, corrimento nasal, que é chamado de rinorreia, o broncoespasmo ou broncoconstrição, que é a redução do calibre dos brônquios, né? Lembra que acontece, por exemplo, na asma? E produz também vasodilatação. Aonde está sendo liberado histamina, tem vasodilatação, porque a histamina atua sobre aquela musculatura lisa do vaso sanguíneo, relaxando, por isso o vaso sanguíneo dilata e aumenta a circulação no local. Por isso, toda vez que você bate, você leva um tapa na tua pele, né? Alguém dá um tapa na tua pele, fica vermelho no local, por quê? Porque as células que foram lesadas ali no local do tapa liberaram estaminas, a histamina relaxou a musculatura lisa das arteríolas e, consequentemente, aumentou o fluxo sanguíneo na região, tá? Então, existem medicamentos que a gente chama de antialérgicos, tá? E os antialérgicos, eles fazem o quê? Eles bloqueiam os receptores H1. Esses que eu falei agora que fazem aquela ação da alergia. Agora, os receptores H2, eles também têm os seus antagonistas, tá certo? Porque se no estômago de um indivíduo está sendo produzido ácido demais, ele está tendo úlcera, ele está tendo gastrite, ele está tendo azia, ele está tendo refluxo, sabe o que você faz? Você dá um medicamento para a pessoa que compete com esse receptor H2, e aí a produção do ácido vai diminuir. Quer um exemplo desses medicamentos que fazem isso? Cimetidina e ranitidina. Eles fazem isso, tá? Competem com os receptores H2. Mas a gente também tem medicamento que atua sobre essa bomba de prótons. Essa bombazinha aqui que faz a produção de ácido clorídrico aqui na célula oxíntica, tá? E para esses aí tem um bem conhecido, né? Um inibidor dessa bomba de prótons, que se chama omeprazol. Tem mais uns 2 ou 3 aí, todos terminados em zol, e que também fazem essa inibição da atividade da bomba de prótons. Então, esses medicamentos que eu acabei de falar para vocês, que atuam sobre os receptores H2 e sobre a bomba de prótons, eles são usados o quê? No tratamento de úlceras, né? Que é o uso mais comum deles. Tá? Os receptores H3, só para constar, eles existem em neurônios e os receptores H4 em leucócitos, certo? Vamos ver isso daqui, né? O transporte ativo de cloreto, lendo agora, né? O transporte ativo de cloreto do citoplasma da célula parietal para o lume do cananículo e o sódio no sentido contrário. Então, isso daqui é o início da produção do ácido clorídrico. Joga cloreto lá dentro, retira sódio. Aí, por difusão passiva, o potássio acaba entrando lá dentro e formando cloreto de potássio dentro do cananículo.
Agora é a vez da bomba de prótons. A bomba de prótons vai e joga hidrogênio lá dentro e retira esse potássio que estava lá. Nesse caso aí, como o potássio não vai querer sair dessa ligação facilmente, vai ter que gastar energia, né, para tirar ele de lá. Por isso é que há um transporte ativo, ou seja, há um transporte com gasto de energia aí nesse local e assim acaba se formando o HCl dentro desses canalículos aqui. Mas ao mesmo tempo em que o HCl é formado, é jogado de volta, né, ali no interstício, ali em torno dessa célula oxíntica, é jogado de volta o bicarbonato. Esse bicarbonato, então, posteriormente vai cair na circulação e vai produzir uma leve alcalose, ou seja, vai fazer o pH do nosso sangue elevar um pouquinho. Isso depois que você tem uma refeição muito pesada, sabe? Que você come assim uma sopinha de bigorna, por exemplo, que é super pesada, tá? Essa dá uma certa sonolência, né? Depois do almoço, não dá? Tipo aquela feijoada do sábado. Essa essa sonolênciazinha que acontece depois das refeições é devido a esse bicarbonato que é liberado na circulação e que acaba dando uma alcalose metabólica, né? Nesse caso aqui, certo? Os inibidores da secreção de HCl são as prostaglandinas, porque a prostaglandina, que a gente conhece, tem vários tipos de prostaglandina, mas tem uma delas que é capaz de inibir essa secreção de HCl e também de aumentar a produção de muco dentro do estômago, protegendo mais as paredes. Mas o nome comercial dele é misoprostol e o princípio ativo, né? E Citotec é o nome comercial. Esse Citotec não é vendido mais em farmácia, mas já teve o tempo em que era vendido. Hoje não acontece mais isso. E só em hospitais, porque se descobriu que ele é abortivo, né? Que o útero, em presença de prostaglandina, então a prostaglandina ela pode proteger o estômago e também pode fazer contração da musculatura lisa do útero. E aí, se a mulher está grávida, você já imagina o que acontece, né? Se ela tomar esse Citotec. Então, ele é usado em hospital, esse misoprostol, e é usado em indução do parto, tá? Continuando. Bem, a questão da digestão química. Isso aqui é um apanhadão para que vocês tenham uma ideia geral de como ocorre essa digestão química, né? Então, a hidrólise dos alimentos começa na boca pela amilase salivar, tá? Então, a pH 7, onde o amido é quebrado em maltose. Dentro da nossa saliva, tá? Existe também uma lipase, tá? Chamada lipase salivar, mas é praticamente assim, ela não tem um efeito muito grande, porque ela não fica muito tempo em presença da saliva, que a gente engole toda hora a saliva, né? Então por isso é que ela não é de grande importância. Muito bem, continuando. Então, a gente tem a amilase salivar na saliva, trabalha em pH 7, é o pH ótimo para ela. Toda enzima tem o seu pH ótimo, tá? A amilase salivar, o pH ótimo dela é 7. No estômago, existe a proteinase, né, pepsina, produzida pelas células principais, que hidrolisa proteínas apenas se o pH estiver abaixo de 3. Então, porque o pH ótimo para ela é abaixo de 3. Então, da pepsina nós já comentamos isso. No duodeno, diversas enzimas são trazidas pelo duto pancreático junto com o bicarbonato. E no duodeno, o bicarbonato deixa esse pH entre 7,5 e 8. Tá? Entre 7,5 e 8, olha só, já é um pH alcalino. Tá? As proteinases tripsina e quimiotripsina, nesse pH aí, porque o pH ótimo delas é esse, né? Formam oligopeptídeos, ou seja, pequenos pedaços de proteína, vai quebrando as proteínas em pedaços. Então, não quebra diretamente em aminoácidos, tá? Quebra em grupos de aminoácidos, chamados oligopeptídeos. A lipase pancreática, por sua vez, tá?
forma glicerol, que é aquela velha conhecida nossa, a glicerina, usado muito em cosméticos, ácidos graxos, tá? Que o lipídio é a glicerina ou o glicerol ligado a 3 ácidos graxos, enquanto que a amilase pancreática quebra o amido formando oligosacarídeos. Tá? Então, oligosacarídeos são pequenos fragmentos, ainda não é aquele monômero, tá? Mas são pequenos fragmentos de açúcares, tá? Como, por exemplo, disacarídeos, como, por exemplo, até maltose mesmo, tá? E que são formados aí. Porém, olha só, como a gente viu aqui em cima, ó, essa digestão aqui do líquido pancreático, ela não leva totalmente, né? Até que ela forma também, mas não leva totalmente aos monômeros, tá? O que é um monômero? Tá? Um monômero, por exemplo, da proteína é um aminoácido. Tá? O monômero de um carboidrato, de um açúcar, é a glicose, é a frutose, tá? É a galactose, certo? Isso é um monômero. Só que tem um detalhe, né? As paredes intestinais só absorvem monômeros. E aqueles outros pedaços maiores, o que faz deles, né? Por essa razão, a digestão precisa continuar. Assim, nas microvilosidades, que são também chamadas de borda e escova, existem outras enzimas que finalizarão o processo digestório, como a maltase, que quebra a maltose, as disacaridases, que quebram os disacarídeos. Tá? Por exemplo, esse açúcar que a gente come, aí, o açúcar de cana, isso aí é um disacarídeo. Tá? É a sacarose. Tá? Ela é formada por glicose e frutose. A sacarose, do jeito que a gente engole, ela não é absorvida, ela precisa ser quebrada em glicose e frutose, que aí esses sim vão ser absorvidos, até porque as nossas células só usam, tá, esses monômeros para produzir energia. Tá? E as oligopeptidases, que darão origem aos aminoácidos. Esses monômeros serão agora absorvidos ao longo do intestino delgado, ou seja, ao longo do jejum no ilho. Continuando. O intestino delgado, então, né? O principal local de digestão e absorção é um tubo muscular de 6 metros que tem diâmetro de 3 a 4 centímetros. Ele vai diminuindo, ele começa com 4 centímetros e vai diminuindo o diâmetro ao longo, né, dele. É dividido em duodeno, que tem mais ou menos 25 centímetros, em alguns casos chega a 30, depende muito do tamanho da barrigona da pessoa. E tem também o jejum no ilho, que a gente não separa, que tem aproximadamente 6 metros. Intestino delgado tem vilosidades, tem microvilosidades, que aumentam a área de absorção. É a tal chamada borda em escova, essas microvilosidades, por causa das características com que ela se apresenta no microscópio óptico. Então você faz um corte e coloca no microscópio para dar uma olhada. Quando você olha a beiradinha da célula, ela parece uma escova de lavar roupa, cheia de cerdas. São as microvilosidades, por isso o nome borda em escova. Bem, o duodeno, né? Derivado do latim, como você já lembra lá da anatomia, né? Ele significa 12 dedos e tem um formato de C e abraça o pâncreas, como vocês podem ver aqui. O pâncreas está nessa localização, ele abraça o pâncreas aqui, né? Ele começa aqui no finalzinho do estômago, no esfíncter pilórico, e termina na flexura do duodeno jejunal, que é essa voltinha que acontece aqui, ó, tá? Sua parede interna tem aspecto ondulado e aveludado. O intestino delgado tem isso, né? Com várias pregas cobertas por vilosidades intestinais para aumentar a área de absorção. Essas vilosidades são pequenas elevações, né, que dão um aspecto aveludado para o intestino delgado. Tá? Não só para o duodeno. Tá? E para que servem essas vilosidades intestinais? Para aumentar a área de absorção. Por exemplo, essa região aqui do duodeno é o principal local de absorção de ferro que existe em todo o nosso intestino, é aqui nessa região. Ele recebe
os alimentos, né, o duodeno, recebe alimentos parcialmente digeridos do estômago e começa a absorção dos nutrientes. Por ser pequeno, né, comparado com aqueles 6 metros, isso aqui não é nada, né? Por ser pequeno, os alimentos chegam a ele aos poucos para facilitar a digestão. Então, o estômago vai abrindo o esfíncter pilórico gradativamente, de pouquinho, vai passando o alimento de pouco a pouco para o interior do duodeno. Ele é esse principal local de digestão e absorção porque ele é rico em enzimas. Então, tem 3 órgãos, gente, que produzem enzimas aí nessa região. O pâncreas, que é esse menino aqui, tá? O pâncreas produz o suco pancreático, que é riquíssimo em enzima, é jogado aqui dentro. Aí nós temos também o fígado, que desce aqui através do ducto biliar, a bile, né, que é produzida no fígado, e é jogada aqui dentro para fazer emulsão de gordura. E o próprio duodeno também produz as suas enzimas, certo? Então, tudo isso faz parte desse processo. Por isso que esse local aqui é o principal local, tá? Porque é aqui que chegam todas essas enzimas, é aqui que chega a bile, tá certo? Então, é um local de deveras importante. Então, aqui está dizendo, né? Recebe o suco pancreático e tal. O volume de líquido que é jogado aqui dentro, tá, no duodeno, varia de 1,5 litro a 2 litros por dia. Olha a quantidade de líquido que é jogado aí dentro. E você pensar que lá no estômago é aproximadamente ali 1,5 litro também, ou 2, né? Você vê só a quantidade de líquido que é jogado aí dentro do nosso intestino, junto com essas enzimas, para facilitar a nossa digestão. O pH aqui no duodeno vai de 8 até 9, e as funções dele são neutralização do ácido gástrico, evidente, né? Por isso que ele produz tanto bicarbonato, tá? Misturar a bile com enzimas pancreáticas, fazer a digestão, fazer a absorção de água, eletrólitos e nutrientes, tá? Há uma absorção grande de eletrólitos aqui, porque esse suco que é jogado tanto, olha só, tanto da saliva, quanto do estômago, quanto o suco produzido aqui, o pancreático, quanto o próprio suco liberado aqui pelas paredes intestinais dentro do tubo intestinal, tem muito eletrólito que é jogado aqui. Cloreto, o sódio, bicarbonato é jogado aqui dentro. Então, esse líquido tem que ser reabsorvido e os eletrólitos também. Então, uma grande função também no intestino, como um todo, né? Não é só o delgado, mas o grosso também, é a reabsorção de eletrólitos e de água. Porque se você eliminasse toda essa água que é jogada aqui dentro, você secava em pouco tempo, né? Igual a história lá do rim, né? Se o rim não retirasse de volta toda aquela água que é filtrada, você estava sequinho em pouquíssimo tempo. Então, o duodeno recebe a bile, tá? É produzido, então, pelo fígado, armazenado na vesícula biliar. Só no duodeno é de 700 ml a 1,1 litro por dia de líquido que é jogado aí dentro. E uma coisa importante, né, que às vezes as pessoas confundem, que é preciso que a gente repita. Bile não é enzima. A bile não quebra gordura. A bile faz a emulsão de gordura. Fazer emulsão de gordura é transformar aquela gotona de gordura que fica assim na água em um monte de gotículas minúsculas que se misturam agora com mais facilidade na água, formando assim, quando forma-se essa mistura de essas gotículas de gordura na água, a água fica esbranquiçada, tá? E a gente chama isso de emulsão. Tem muito medicamento aí, tem muito creme que é uma emulsão, tá? Que vocês vão estudar depois ao longo do curso e vocês vão ver as propriedades disso e a importância dessas emulsões. Então, o que é uma emulsão, né? É uma mistura de gordura e água, mas só que são gotículas muito pequenas de gordura. E existe também aquela substância que você tem que colocar no meio para que facilite a criação dessa emulsão. Mas só para
localizar você, o que que aquele detergente que você usa na cozinha faz? Ele tem uma ação diferente do sabão, sabia? A ação do detergente é de formar emulsão. Por isso você pode ver quando você for limpar uma panela que está muito gordurosa, você joga o detergente lá dentro e joga um pouco de água e mexe, você vê se não fica branco, tá? Que é a emulsão que está se formando aí. Continuando, né? O nosso amiguinho jejum no ilho, que a gente já viu um pouquinho sobre ele lá na anatomia. Ele também produz o seu suco intestinal, ou entérico, né? Porque enteron quer dizer intestino. São glândulas que tem lá no jejum no ilho. A composição desse suco é também água, também eletrólitos, também enzimas. Só que essas enzimas que a gente está falando aqui, ó, já são enzimas que vão terminar a digestão daquelas outras do suco pancreático. Lembra que eu falei para vocês que eles não formam os monômeros? Então, por isso que aqui, ó, no jejum no ilho, existe a sacarase, que vai quebrar os disacarídeos, a sacarose, tem a maltase, que vai quebrar a maltose, tem a lactase, que vai quebrar a lactose, tá? Em galactose e glicose. Tem as peptidases, que vão quebrar aqueles peptídeos, lembra? Pequenos agrupamentos de aminoácidos, sabe? Fragmentos de proteínas, tá? São as peptidases que vão fazer isso. E também tem a lipase entérica, que também que vai ajudar a terminar de fazer a digestão dos lipídios aqui nessa região. Tá vendo? O jejum no ilho também tem sua importância. Ele também, nele também ocorre absorção de alimentos, mas é um pouco menor. À medida em que, olha bem aqui, ó, nessa figura, à medida em que o intestino delgado vai seguindo em frente, começa lá no duodeno, depois desse jejum no ilho, a absorção e a digestão vão diminuindo ao longo do período, ao longo do trajeto dele. Até que ele chega aqui, ó, que vai entrar aqui no intestino grosso. No intestino grosso já não há mais digestão de nada. No intestino grosso se absorve água, tá? Água, água, água. É o intestino grosso. Intestino delgado, novamente, né? No intestino delgado ocorre a digestão do que ainda não foi digerido pela amilase e pepsina, como a gente viu no slide passado. Assim como no intestino delgado ocorre a absorção dos produtos da digestão. E aqui tem um ponto agora muito importante que eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Vocês serão farmacêuticos, isso daqui vai interessar muito na vida de vocês. Após a ingestão da vitamina B12, ela vai se ligar ao fator intrínseco. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Por que a vitamina tem que se ligar ao fator intrínseco? Primeiro, o fator intrínseco é produzido lá nas células parietais, oxínticas, lembra? O que é esse fator oxíntico? É, na verdade, uma glicoproteína. O que esse fator intrínseco faz? Ele se liga à vitamina B12 para que a vitamina B12 possa ser absorvida lá no finalzinho do ilho. Porque se a vitamina B12 não for absorvida, não se ligar ao fator intrínseco, ela passa direto e não é absorvida, porque o fator intrínseco é um cara, né, uma proteína que vai se ligar num receptor lá, que se ligando a esse receptor, ele facilita que a cianocobalamina, que é a vitamina B12, ela seja absorvida, então, ali naquela região. Tá? Então, voltando agora ao que eu estava lendo. Então, ela vai se ligar ao fator intrínseco, liberado pelas células parietais do fundo e do corpo gástrico. Bom, até aí tudo bem. O complexo vitamina B12 mais fator intrínseco se liga a um receptor, olha lá o receptor, no ilho distal, ou seja, lá no finalzinho do ilho. Sendo, isso quer dizer que é no finalzinho do ilho, é próximo do intestino grosso já. Sendo a vitamina absorvida e o fator intrínseco destruído, ou seja, aquela glicoproteína que se ligou no receptor, ela é destruída ali mesmo. Mas a grande vantagem é que a vitamina foi absorvida. No plasma, a vitamina B12 agora, né, depois de absorvida, ela é transportada pela transcobalamina, que se ela se chama cianocobalamina, tá? A vitamina B12, nada mais natural que o transportador dela se chame transcobalamina, né?
até a medula óssea, porque ela precisa ir na medula óssea. O amadurecimento das hemácias depende da vitamina B12 e no fígado, onde ela vai ser armazenada, a vitamina B12. O fígado é o grande armazenador de vitamina B12 do nosso organismo, tá? Então vocês viram que sem vitamina, sem fator intrínseco, não tem vitamina B12. Agora vocês conseguem entender o que pode acontecer com o indivíduo que ele tem uma gastrite crônica por muito tempo, essa gastrite acaba destruindo a parede do estômago dele e aí ele para de produzir essa cianocobalamina. E aí, né? Vai ficar sem, não vai? Então, nesses casos, não adianta nem dar um remedinho, um comprimidinho contendo vitamina B12 para ele, porque não vai ser absorvido. Precisa ser aplicada intramuscular, como vocês ainda vão acabar fazendo isso na vida se vocês forem trabalhar com farmácia. Tá certo? Eu falei para vocês que a vitamina B12 é responsável pelo amadurecimento de hemácias. Sem vitamina B12, a hemácia não amadurece e ela fica grandona, sem capacidade de transportar oxigênio. Isso é chamado de anemia perniciosa e é a causa mais comum de deficiência de vitamina B12 em adultos. E ela está associada, como eu acabei de falar, né, com a gastrite crônica, chamada então gastrite crônica atrófica, porque vai atrofiando o estômago do freguês. Continuando, agora o sistema de aumento de absorção da parede intestinal. O nosso intestino tem 6 metros de comprimento, não é mesmo? Bom, se ele tem 6 metros de comprimento, para assim, nossa, é muita coisa, né? Pois é, só que é insuficiente para absorver todos os nutrientes necessários. Por isso, a parede interna dele tem que ter algumas coisas, algumas características, algumas adaptações para que haja uma maior absorção dos alimentos que estão passando por aí, daqueles alimentos que estão sendo digeridos. Tá? A primeira coisa que acontece, a primeira coisa que a gente vê assim, logo de cara são as pregas circulares. O que é prega circular? Prega circular a gente viu lá na anatomia, são essas elevações aqui, ó, na parede, tá? Só que aqui está sendo chamado de válvulas coniventes. Na fisiologia se costuma chamar prega circular de válvula conivente, tá? Mas é a mesma coisa. E ela faz o quê? Ela aumenta a superfície da mucosa ali no interior, né, do intestino, aumenta em 3 vezes a absorção, aliás, a superfície de absorção dessa parede intestinal. Em 3 vezes. Então, se já tinha 6 metros, agora é como se tivesse 3 vezes 6, 18. 18 metros de comprimento do teu intestino. Mas não acaba aí. Ainda tem, ó, na própria parede, tem pequenas elevações assim, de milímetros de comprimento, visíveis a olho nu, que dá aquele aspecto aveludado. São as vilosidades, tá? Na superfície da mucosa. E ela aumenta a área de absorção em mais de 10 vezes, tá? Isso quer dizer que já tinha 3 vezes aqui, multiplicado por 10 aqui, já aumenta 30 vezes, tá? Imagina aquele intestino de 6 metros agora, com um aumento de 30 vezes no comprimento dele, quanto é que não ficaria, né? E, além de tudo, ainda tem as microvilosidades, que são microscópicas, que a gente olha no microscópio e parece a borda de escova, né? De uma escova de lavar roupa, ou se você preferir, pode ser escova de dente também, você que escolhe aí, tá? Que existe ali dentro que aumenta, mas aí aumenta de verdade mesmo a área de absorção. Então, aqui nós temos as válvulas coniventes, ou pregas aqui, tá? Na superfície interna, então, do intestino. Ao longo dessas pregas aqui nessa superfície interna, nós temos as vilosidades, que são pequenas elevações. Essa aqui a gente ainda vê, não é microscópico, né? É aquela que eu falei que dá um aspecto aveludado para o interior do intestino. E isso daqui é uma ampliação, né, dessa microvilosidade. Você pode ver que no interior de cada vilosidade dessa, de cada microvilosidade dessa, tem o vaso sanguíneo e tem o vaso linfático. Olha só, tudo isso para fazer absorção. O vaso sanguíneo, né, vai captar os nutrientes de maneira geral e o vaso linfático vai
captar as gorduras que foram digeridas, né? Os ácidos graxos, né? A glicerina ou glicerol, tá certo? E, além disso, ainda tem as microvilosidades aqui nessas superfícies aqui, ó, que é a tal da borda em escova, que isso está a nível microscópico agora. Isso aqui é para aumentar mesmo, né, a área de absorção. É também no intestino delgado que água, sais minerais e vitaminas são absorvidos. Então, se você fizer a conta ali de quantidade de líquido que é jogado dentro do nosso intestino, dentro do nosso tubo digestivo, começando aqui pela saliva, passando pelo estômago, intestino delgado, dá mais de 9 litros. Então, é assim, ó, cerca de 8,5 litros é reabsorvido, ou seja, é trazido de volta junto com eletrólitos, tá? E apenas meio litro de água é eliminado nas fezes por dia, 0,5 litros, tá? Mas se você tiver uma constipação intestinal ou prisão de ventre, seja lá que termo você prefira aí, o que acaba acontecendo? Quando você tem uma dificuldade para defecar, que você passa às vezes 1 dia, 2, 3, 4 dias sem defecar, esse bolo fecal ele fica ali no intestino grosso. E o intestino grosso faz o quê? Ele absorve água, né? Então ele vai endurecendo essa massa fecal aqui, ó. Endurece bastante, tá certo? Então vamos em frente. Eu falei que existe a lipase pancreática, tá? A lipase pancreática ela atua sobre os ácidos graxos, atua sobre colesterol, atua sobre fosfolipídios, aqueles das paredes celulares, né? E afeta a absorção das vitaminas lipossolúveis, a DEC. Então, nós temos 4 vitaminas no nosso corpo que são lipossolúveis. É a vitamina A, a vitamina D, a E e K, tá? Por isso, para ficar mais fácil para a gente lembrar, a gente fala assim, ó, ADEC. ADEC são as vitaminas lipossolúveis. Se elas são lipossolúveis, para elas serem absorvidas, elas têm que ser absorvidas junto com quem? Com as gorduras, onde elas estão absorvidas, onde elas estão diluídas, tá? Por essa razão é que se você tem um problema na absorção dessas vitaminas, você tem um problema de absorção por causa de lipase, coisa assim, essas vitaminas também vão ser comprometidas, tá? Mas é preciso que a gente comente algumas coisas com vocês, ó. Além dessa lipase pancreática, a boca e o estômago também produzem um pouco de lipase para facilitar a digestão, tá? Por isso não é só aqui, tá? E também não termina aqui, tem no jejum no ilho, também existe uma lipase que é produzida ali, mas também não tem grande importância. A maior importância que existe, que tem, é a pancreática, essa daqui, tá? Mas lembre-se, na boca também tem lipase, no estômago também tem lipase e lá no jejum no ilho também tem lipase. Essa lipase lingual é liberada junto com a saliva e inicia a hidrólise dos ácidos graxos e dos triacilgliceróis, né? Aqueles triacilgliceróis. E isso na boca, né? Só que essa hidrólise de triglicerídeos que ocorre na boca é ínfima, é muito pequena, pois embora os lipídios estimulem a secreção da lipase das glândulas serosas que fica na base da língua, ela não permanece na boca, então você engole toda hora e por isso acaba perdendo o efeito de fazer a digestão desses lipídios. Mas, né, alguma coisinha ínfima, né, acaba acontecendo. E aí o processo continua no estômago, com a produção, a ação da lipase gástrica, principalmente na digestão de ácidos de cadeia curta. Então essa do estômago já tem um efeito um pouco maior. Mas ela atua sobre ácidos graxos de cadeia curta, menores. Tá? No entanto, é muito lenta. Tá? Por isso é que no duodeno, sim, que a digestão das gorduras é completa. Porque, olha só, os sais biliares, eles fazem a emulsão da gordura para que a lipase pancreática possa quebrar os triglicérides em diglicerídeos e ácidos graxos livres. Tá?
Os diglicerídeos sofrem uma nova ação da lipase, dando origem aos monoglicerídeos, aos ácidos graxos, ao glicerol, que esses é que vão ser absorvidos. Tá bom? Então, preste bem atenção nisso, lembrem-se que não existe só a lipase pancreática, tá? Embora ela seja a mais importante de todas. Relembrando, né? Isso aqui é só para a gente dar uma refrescada no cérebro. Eu vou jogar um balde de água gelada na cabeça de vocês para refrescar as ideias, tá? Então, a secreção biliar depende da presença da CCK. Lembra? Colecistocinina, que estimula a contração da vesícula biliar e consequente esvaziamento do seu conteúdo. Ponto. Tá. Agora tem outra coisa, olha só. A presença do bolo alimentar parcialmente digerido e com alto teor de lipídios no duodeno leva os enterócitos, que são aquelas células da parede intestinal, então leva os enterócitos a secretar os hormônios secretina e colecistocinina. Tá? O que a colecistocinina faz? Estimula a contração da vesícula e relaxa o esfíncter de Oddi. Tá? A secretina estimula a produção daquele suco pancreático. Então, esses hormônios, através da circulação sanguínea, chegam ao pâncreas e estimulam, né, a secreção, como a gente viu. E aqui, ó, uma coisinha para vocês irem pensando, né? Os medicamentos que agem no sistema digestório. Existem os antiácidos que fazem a neutralização do H+, neutralizam, simplesmente neutralizam lá dentro do estômago, que é o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e bicarbonato. Bicarbonato, por exemplo, é o que tem no sonrisal, é o que tem no sal de fruta. O hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio é bastante usado para criança, para estimular, inclusive, o intestino, para a criança fazer cocô, esse negócio aqui. Tá? O hidróxido de alumínio é um neutralizador, então, do ácido também, né? Porque ele é uma base, lá, tá vendo? Os dois são, né? E então existem medicamentos que neutralizam o ácido estomacal, que é a mistura dos dois, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Embora eles estão meio em desuso atualmente, né? Depois que surgiu o omeprazol e alguns outros aí, né? Cimetidina, por exemplo. Então, o bicarbonato, ele causa a liberação de CO2 que estimula a secreção de gastrina, elevando a acidez. Então, peraí, olha só. Eu estou dizendo para vocês que esses medicamentos que são à base de bicarbonato, aqueles que você põe na água e ele ferve, tá? E eles liberam CO2. Aquele gás que está saindo ali quando está fervendo é o CO2. Quando você toma aquilo, esse gás, ele vai estimular a secreção da gastrina. E a gastrina faz o quê, meu Deus do céu? Ela estimula a ação do estômago. Então, às vezes, quando você toma um medicamento desse, que é um antiácido, você pode sofrer um efeito rebote, ou seja, você toma, no momento ocorre o efeito, você se sente bem, mas pouco tempo depois, esse estômago, que agora estava mais quieto, né, já não estava doendo, ele começa a produzir mais e mais ácido devido à ação dessa gastrina. E acaba, então, tendo um efeito rebote. Isso existe em alguns medicamentos, gente, esse tal desse efeito rebote, que vocês vão estudar depois. Efeito rebote é um negócio muito interessante. Aliás, o professor Wilcione, que dá aula desses outros medicamentos que tem por aí, que não são esse medicamento vendido em farmácia, né? Inclusive, eu fiz até a disciplina com ele, de homeopatia. Ele fala que o efeito do medicamento homeopático é bem semelhante a esse efeito rebote que alguns medicamentos apresentam. Tá? Por isso, né, esses antiácidos aqui, que são feitos à base de bicarbonato, não são indicados para tratamento a longo prazo. Continuando, né? Aí tem o antagonista dos receptores H2 da histamina. Lembre-se, receptora H2 tem onde? Na célula oxíntica.
O que ele faz? Estimula, né? Quando a histamina se liga nele. Então existem esses antagonistas do receptor H2. Eles competem, então não deixa que a histamina se ligue neles. É o caso da cimetidina e ranitidina. Aí tem os inibidores da bomba de próton, que a gente já viu, que é o omeprazol, e os protetores de mucosa, que são aqueles à base de prostaglandina, tá? O misoprostol, por exemplo, que é o Citotec que a gente viu. E assim a gente termina essa aula. Abração para vocês, viu? Até a próxima.